Senhores, muito boa noite. Ceará, terra da luz, das praias paradisíacas, da serra e do sertão. De povo forte, alegre e receptivo. Terra do humor, que exporta o riso fácil para todo o Brasil. De Chico Anísio a Rocicléia. Terra de Iracema, de José de Alencar e de tantos outros talentos. Estamos muito contentes por recebê-los em nossa casa. Senhoras e senhores, seja a palavra com o Sindicato da Seguradora do Nordeste pela realização deste evento. Momento em que nos encontramos realmente para dividir e trocar experiências. Para darmos, convidamos todos os presentes para que de pé possamos ouvir com todo respeito cívico o nosso belíssimo hino nacional brasileiro. Para declarar aberto o encontro das seguradoras Norte-Nordeste, convidamos a fazer uso da palavra o diretor-presidente, senhor Ronaldo Dalci. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui nesse mercado cearense, um mercado forte, robusto, que a cada dia mais demonstra toda a sua pujança. Não é à toa aqui que estamos com uma sala quase lotada, com previsão de 280 pessoas. Isso nos dá e só demonstra a resiliência e toda a pujança desse grande mercado cearense. Falando em grande mercado, pessoal, eu trouxe aqui alguns números muito importantes. O primeiro, e eu convido todos para que a gente cada vez mais o propague, foram as indenizações que o mercado segurador brasileiro trouxe à sociedade por mortes pela Covid. Invariavelmente, em 7 bilhões, que nós, mais de 100 mil famílias, eram cláusulas excludentes da. E a gente fala pouco. Isso faz parte de uma das missões sociais desse vasto e amplo mercado segurador. Além disso, trazendo para um número regional do Ceará, a gente estava discutindo somente em 2000 cearense retornou em forma de indenização, resgate de capitalização, sem saúde e sem DPVAT, 1,5 bilhão de reais. Para fazer um paralelo com um dos orçamentos desse governo do Ceará, orçamento da saúde previsto para 2022, 4,5, ou seja, aguerrido e amplo mercado segurador retornou somente no Ceará em indenização, 1/3 do que está previsto para todo o orçamento de saúde do governo do Ceará em 2022. Precisamos sempre estar traduzindo e trazendo esses números de grande relevância para a sociedade. Aliás, para e passo, o mercado cearense tem demonstrado hoje o quão ele é grande. Vou trazer outro número muito importante. No cenário nacional, ele representa 1,8% em termos de market share, que é o equivalente. Contudo,
janeiro a junho, como eu falei, para e passo, hoje o mercado cearense em arrecadação, também sem Saúde e DPVAT, é 400 milhões maior do que o mercado de Pernambuco. E por vezes eu ainda vejo alguns corretores com a autoestima baixa, tá difícil, tá complicado, gente, vamos acordar de manhã, agradecer ao cara lá em cima, somos pessoas com saúde, disposição, para continuar trilhando essa trajetória, que é já uma trajetória de sucesso desse mercado. Na nossa região sindical, que hoje abrange 13 estados da federação, o maior mercado em arrecadação é o mercado cearense, pessoal. Precisa ter orgulho disso. Obrigado. E outro chamamento que eu faço, continuar firmes, né? E da cultura de seguros. O movimento tem que ser contínuo e não tem fim, pessoal. Hoje nós almoçamos com o jornalista André Marinho. Talvez aqui alguns o conheçam. O Lênin certamente o conhece, porque é corretor dele, eu fiquei sabendo hoje. Indenizações de Covid, 7 bilhões, explicando. Se fôssemos levar ao pé da letra, nós não indenizaríamos, mas cumprimos, como eu disse, a missão social, retornamos 7 bilhões à sociedade, mais de 100 mil famílias que, de certa forma, tiveram o seu sofrimento amenizado. E ele falou que não sabia. Olha a importância de a gente ver cada vez mais e diariamente, com frequência, como eu disse, está falando isso e dessa preponderância e da esse mercado, que da noite para o dia se reinventou. O Roberto fala muito bem isso. Nos chamávamos de mercado analógico, retrógrado, mas da noite para o dia a gente conseguiu trabalhar em home office, gerando, continuamos invadindo a ordem de 2 dígitos. Aliás, este ano a previsão é a gente crescer mais de 13%. De novo. Da cultura de seguros, tá, pessoal? Além de convidar a todos, essa transmissão está sendo feita online pelo canal do YouTube do Sindseg. Peço que sigam as nossas redes sociais: Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, porque lá nós temos. E se alguém aqui quiser material, é o que não falta no sindicato. Desde materiais que, de certa forma, combate o mercado marginal, que são associações e cooperativas, com vídeos elucidativos, explicando claramente que o veicular seguro tampouco pode ser chamado de proteção. O Sindseg está fazendo agora, em TV aberta, TV fechada, em algumas rádios, em veículos impressos também, que visa atingir mais de 50 milhões desse mercado segurador para seguros, seguro-saúde e previdência privada, tá bom? Nos procurem, nos peçam, a Emerita, que é a diretora executiva, está aqui, a gente tem assim, muita disposição que vocês nos peçam isso para cada vez mais nos ajudar nessa propagação da cultura de seguros. Eu vim com essa camisa hoje rosa, pessoal, não porque só gosto da cor, mas também porque a gente está no mês muito especial, que é o mês Outubro Rosa. Só reforçar, especialmente aqui as mulheres, da importância do diagnóstico precoce e o quanto isso auxilia na vida. Nosso mercado fala muito de prevenção e a gente precisa também trabalhar muito bem esse tema, que é o Outubro Rosa, para cada vez mais a gente conseguir esses diagnósticos no início e um tratamento mais eficaz. Quero agradecer aqui ao Roberto Santos, que é uma pessoa simples, humilde, sempre se demonstrando disposto a contribuir nesse trabalho sindical, que é um trabalho voluntário. Voluntário, pessoal, repito, a gente faz pela causa, porque acredita nesse mercado e, de certa forma, é uma contribuição nossa que hoje a gente dá em retorno a tudo aquilo que ele nos traz de bom. Ou seja, minimamente, ele nos provê diariamente o nosso sustento e o sustento das nossas famílias.
E o Roberto, como eu disse, tem nos acompanhado nessa jornada, além de estar presidente do grande grupo aí, o Porto, ele também é presidente do Conselho de Diretores da CNSEG e nos auxilia sobremaneira nesse grande trabalho. Então, um agradecimento, viu, Roberto, de coração, a tua pessoa, a tua simplicidade de estar aqui conosco e ter aceitado esse convite. Muito obrigado. Também dizer do meu orgulho gigantesco, em que pese eu nunca ter tido essa oportunidade de trabalhar diariamente nesse grande mercado cearense, de ver que há uma nova chapa para o Sincor. Porque esse Estado merece, gente, e merece muito. E eu não tenho a mínima dúvida que cada vez mais o Ceará realmente vai alçar a posição que é de merecimento dele. Com esse trabalho dessa nova chapa, Fernando Dantas, infelizmente, não pôde estar aqui, mas estou vendo a diretoria dele aqui. É muito importante que a gente ressalte a coragem que essas pessoas tiveram em assumir esse sindicato e o quanto, faço também aqui, em nome do sindicato, vocês podem contar conosco para essa jornada também, tá bom? Por fim, pessoal, me alonguei um pouquinho aqui, até porque para eu voltar aqui ao Ceará, o Cefas é ciumento, ele vai demorar uns 5, 6, 7, 8 anos, já estou reclamando, viu, pessoal? Eu quero uma pessoa a qual, 3 anos atrás, e um projeto de representar o sindicato localmente. E essa pessoa, eu tenho certeza, já vem executando um trabalho magnífico de união, aonde a gente não pensa em promover as pessoas, gente. A gente pensa em promover a entidade e o mercado. Porque o mercado e a entidade são e sempre serão maior que as pessoas. Então eu quero chamar, já quebrando o protocolo, a minha chefe do sindicato está aqui, eu brinco que eu tenho 2 chefes, um na toca e um no sindicato. Está aqui a Emerita, a minha chefe do sindicato. Pode puxar minha orelha, viu, Emerita? Mas eu preciso chamar o Marcelo aqui para ele falar algumas palavras, e especialmente reconhecer o teu trabalho, Marcelo. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Boa noite não, mas excelente noite, né? Chega, eu estou arrepiado, emocionado. Faz muito tempo que eu não via aqui no nosso espaço, aqui no Ceará, um evento que a gente pudesse reunir todo o nosso mercado e mostrar o tamanho e a nossa força, como eu tenho insistido com o Sindiceg, na busca de apoio para que a gente possa desenvolver muitas ações aqui e colocar realmente o nosso Estado no lugar digno que ele merece, por ser hoje a 3ª potência do Estado do Nordeste. E eu sei que esse pensamento não é só meu, de inconformismo com o que a gente vive. E agora a gente, mais do que nunca, está junto. Queria agradecer terem nos apoiado. Em especial, eu queria agradecer minha amiga do coração, Nailma, porque tomou frente aí, buscando o apoio de todos. Vou dizer para vocês que a gente está num momento maravilhoso, que é um momento de união. E eu digo sempre que, se a gente quer ir rápido, a gente vai sozinho. Mas se a gente quiser ir longe, a gente vai junto. E é isso que o mercado do Ceará, Ronaldo, hoje, que está caminhando os agentes de seguro juntos, seguradora, corretora, para mudar o que nós temos, porque nós não nos conformamos com o que está agora. E a gente tem plena confiança que a nova gestão do Sincor, junto com o apoio do Sindiceg, vamos fazer uma história nova, bonita, e que você vai vir mais vezes para o Cefas, mas você vai vir mais vezes aqui. Então, muito obrigado a vocês, corretores e seguradores, por esse apoio incondicional que vocês têm dado para esses eventos do Sindiceg. E também queria tomar mais um minuto da atenção de vocês, para também agradecer ao Ronaldo. Ronaldo é uma pessoa que toda vez que a gente fala Ceará, os olhos dele brilham. Não é Esporte Clube não, viu? Para o nosso estado. O Magé já ficou feliz ali. Por quê? Porque ele apoia, porque ele vê que realmente aqui precisa do apoio, e o Sindiceg tem esse papel de desenvolver os mercados, a instituição do seguro. E aqui muito. Então, esse apoio foi fundamental, e agora, junto com o Sicor, a gente vai mais longe. Nosso muito obrigado.
a todo o apoio que você tem dado, não só um apoio de estar com a gente, mas o apoio financeiro também, para que a gente possa realizar essas ações. Confie, tá? E também fazer um agradecimento ao Roberto Santos pela disponibilidade de estar aqui com a gente no Ceará, compartilhando seu conhecimento nessa noite, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a gente nessa nova jornada. Só gratidão, meu muito obrigado. E vamos junto, né? Tá bom? Obrigado. Agradecemos, então, as presenças do senhor Ronaldo Dawson e do senhor Marcelo Amanajás. Para também dar as boas-vindas, nós vamos convidar agora o senhor Francisco Deusemar de Mesquita, pessoa secretário do Sindicato de Corretores. Primeiro, agradecer o Ronaldo, o Marcelo, tanto nos apoia, né? Queria também falar aqui da presença do doutor Marcos de Araújo Filho, representante da Comissão de Direitos Securitários da OAB Ceará, e o nosso grande motivo de estar aqui hoje, que eu tive o prazer de conhecer agora há pouco, o grande Roberto Santos. E, pessoal, agradecer a todos vocês aí a presença e a oportunidade, né, de a gente poder estar aqui falando e dar um recado simples, né, que é o novo Sincor. Por que o novo Sincor? Não porque vai mudar muita coisa tal, mas não vai... É o nosso sindicato, é a nossa atividade, nós corretores de seguros, que há tempos estávamos sem ela, mas com a coragem e a doação dos nossos diretores, né, nós podemos e poder dizer, assumimos a nova diretoria, já de fato e de direito, tá, com planejamentos para toda a categoria. Estamos querendo que a categoria volte a ser e a ter uma representatividade, como bem disse o Marcelo, né, que a gente hoje tem que ter essa representatividade dentro do Ceará, a terceira maior potência em produção de seguros no Nordeste. Eu acho que a gente já estava em segundo, né, mas os números não mentem. Mas é isso, gente. Então, eu queria agradecer também eu acho que em torno de 70, é isso, Ilene? 70 corretores que já nos procuraram para fazer filiação. Isso é um número sensacional. É um trabalho que começou sendo feito há pouco, para vocês terem uma ideia. Hoje, o Sincor ainda não tem a condição financeiramente, já está regularizando contas bancárias, ainda está regularizando, mas já estamos de porta aberta para as filiações que estão vindo. E, gente, nós vamos cada vez mais unidos fazer com que a nossa categoria se eleve cada vez mais. Profissionalismo em todos os âmbitos, parcerias com as companhias que nós já temos isso, tá? Então, podem ter certeza que hoje o trabalho que está sendo feito e que vai ter a colaboração de todos vocês e que a gente quer ter essa presença. Então, nós vamos estar anunciando ao mercado as novas condições que a gente vai ter de poder nos reunir, de poder recebê-los e de poder planejar o nosso futuro. Profissionalmente, de todos os âmbitos, a gente agrega algo para todos em que nós vamos serviços, palestras, vamos seguro. Eu ficava frustrado para os congressos até do norte, do nordeste estava representado. Há quanto tempo temos um congresso de corretores de seguro aqui? Então, essa é a nossa meta. A gente quer estar junto de vocês. Obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite, que eu tenho certeza que vai ter com a presença de todos. E agradecer também os diretores de seguradoras também, como Emerson, todos que estão aqui. Pessoal, muitíssimo obrigado. Contamos com todos.
Convidaremos agora o Dr. Roberto Santos para proferir a palestra intitulada Rumos do Mercado de Seguro, Confiança no Futuro. Dr. Roberto Santos é formado em Administração de Empresas e é presidente executivo da Porto. Com vocês, Roberto Santos. Prazer enorme estar aqui. Pessoal, eu acho que a minha apresentação aqui, eu vou falar sobre CNSEG, que eu tenho, na verdade, 2 bonés, né? Um boné de Porto e um boné de institucional, que é a CNSEG. Hoje eu vou falar mais como CNSEG, mas, invariavelmente, eu posso ser que dê alguma escapadela e fale um pouquinho da minha querida Porto Seguro. Tá? Então, não fiquem chateados comigo. Naturalmente, algum exemplo eu posso citar. Mas, enfim, o tema que eu escolhi é esse, falar um pouco sobre a confiança no futuro do nosso mercado, né? Acho que o Ronaldo falou bastante sobre alguns números, a importância do nosso mercado, né? E eu queria começar, então, primeiro agradecendo, né, em especial ao Ronaldo e ao Marcelo pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Na verdade, é a minha primeira palestra como presidente da CNSEG, presidente do Conselho Diretor da CNSEG, né? Minha primeira visita que fiz como presidente da Porto Seguro foi ao Pernambuco. O estado de Pernambuco foi Recife, a convite lá do Rinaldo na época. E aqui, então, em Fortaleza, como primeira minha palestra como presidente do Conselho Diretor, que fui empossado em maio, né? As coisas não acontecem por acaso, né? A gente está vivendo um momento muito interessante no mercado de seguros, mas muito mesmo. Eu não sabia do que acontece no Ceará aqui agora especificamente, a situação, que é um momento mágico em que o Ceará, eu sabia que tinha essa questão do sindicato de corretores não, e agora a gente vê, conversando aqui com o Deusimar ainda há pouco, de prazer de conhecer, o que está ocorrendo aqui, que é algo muito importante. Nos últimos anos, nós tivemos uma gestão no órgão regulador que, de alguma forma, fez uma provocação negativa, mas que acabou sendo muito positiva, muito positivo o efeito de tudo isso. De certa forma, foram muito incomodados com algumas posturas, até de certa forma agressivas, com relação ao mercado de seguros, né? O Ronaldo falou muito bem. Eu trabalho no mercado há muitos anos. Eu trabalho no mercado há 42 anos de seguros. Comecei em 1980 na Sul América, como auxiliar de escritório. E eu sou uma presença viva da evolução que esse mercado passou. Todos nós sabemos do que passou. Algumas pessoas, até com mais tempo de luta no mercado segurador, sabem do que eu estou falando, né? Eu vivi uma época em que a gente emitia apólice datilografando a apólice, né? E quando a gestão da SUSEP chegou, antes de uma conversa com as autoridades do mercado, o regulador fez uma entrevista no Valor Econômico, falando que era um mercado, como o Ronaldo citou exatamente com esses verbos, retrógrado, antigo, antiquado, velho. E aquilo me revoltou muito, revoltou todo mundo que leu aquela matéria. Logo, na sequência, a gente pediu uma conversa, uma audiência com ela, e fomos lá, eu mais alguns colegas de seguradoras, conversar com ela. E antes que a gente falasse, ela começou a falar. A minha avó sempre dizia que a gente tem 2 orelhas e uma boca, só que ela usava mais a boca, e não escutou nada, saiu falando, e ainda veio dizer o seguinte: a gente fazer um tour pela América Latina para visitar com os mais evoluídos, como Argentina, Colômbia, e falou aquilo na nossa cara, na cara de 5 presidentes de seguradoras e do presidente da então CNSEG da época. Eu não me aguentei, desculpa, e falei, pedi a palavra, eu falei, olha, a senhora não sabe o que a senhora está falando. A senhora primeiro precisa conhecer o mercado daqui fora, né? A gente, da América Latina, responde a 41% de toda a América do Sul, muito mais desenvolvido por aí, né?
depois, na sequência da pandemia, o que a gente viu foi o quanto avançado ele era. Eu estou falando de tudo aqui. Estou falando de segurador, estou falando de corretor. Nenhum corretor ficou por não conseguir, por problemas operacionais. Nenhuma emitiu uma apólice, atendeu o sinistro, deixar. Né? Numa outra ocasião, eu tive a oportunidade de falar isso para ela. Ela não estava enganada. Né? Aqui a gente passa por esse momento de mudanças, e mesmo no que diz respeito a essa questão de CNSEG, FENACOR, eu sempre tive presente nessas clareiras e percebi uma certa distância, às vezes alguns interesses com setas em direções diversas, né? E eu estou verificando que a gente está vivendo um momento mágico. E quando eu chego aqui e vejo esse movimento do Sincor, o sindicato se aproximando, eu fico muito está realmente na direção certa, né? Como é que funciona o mercado de seguradores sob a ótica do que institucionalmente a gente tem hoje, na parte de organização, alguns números importantes. O Ronaldo trouxe o número do Covid, né? Pouca gente sabe disso. A gente tem que falar isso, né, pessoal? 7 bilhões de indenização de um risco não coberto que não estava precificado. 100 mil famílias indenizadas. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. São 7 bilhões de reais. Eu lembro, como se fosse hoje, todo mundo lembra muito bem, as primeiras semanas da pandemia. E naquela primeira semana, de morte para pagar ainda, mas sabia que ia ter. E alguém levantou a bola e falou, não tem cobertura. Espera aí, e aí, como é que vai ser isso, né? Você imagina se a gente vai morrer e a gente não vai pagar, como é que vai ser isso? Aí alguém, eu mais uns 3 ou 4 colegas, presidente de seguradora, e a gente falava, poxa, se a gente não pagar, vai ficar mal para o nosso lado. Aí alguém falou assim, nós vamos fazer a conta. Eu falei, mas como é que faz conta numa hora, né? Um ano de pandemia, começando, não tinha ideia do que ia acontecer. A gente tem que tomar uma decisão, e conversando especificamente com o núcleo duro dessa conversa, eu e mais 2 colegas, eu falei assim, olha, aqui não se trata de fazer conta, mas da instituição. Se naquele momento a gente tomasse a decisão de não pagar, eu acho que a gente não tinha mais seguro de vida no Brasil, ninguém comprava mais. Né? Então foi uma decisão super acertada, que demonstra a união, inclusive naquele momento, os corretores também, a instituição dos corretores também participou da conversa, e a gente tomou uma decisão muito correta. E desses 7 bilhões que a gente pagou em indenização, no tempo isso fica para trás, porque o mercado cresce muito, porque o que a gente vende, nós vendemos proteção. Pólice, a gente não vende sinistro, a gente vende proteção, que é algo muito, muito nobre. Né? Então foi muito importante isso tudo. Bom, feita essa introdução aqui, eu tenho que tomar cuidado que eu falo para caramba, Ronaldo, você me chamou, agora aguenta. O sistema de seguros no Brasil, né, mercado segurador, organizado através de uma confederação, né, Confederação das Seguradoras, alicerçada por 4 federações, né, que são ali a FENACAP, a FENAPREV e a FENSEG. A FENACAP Capitalização, FENASAúde, Saúde, Odontológico e outros negócios semelhantes, e a FENSEG com toda a parte de seguros de danos materiais, né, automóvel, ramos alimentares, essa coisa toda. Cada uma dessas federações tem um presidente. Dentro da CNSEG, nós temos um conselho de gestão e um conselho diretor. O conselho diretor é formado por um grupo de presidentes de seguradoras, e o conselho de gestão é formado por 7 presidentes, que também fazem parte do conselho diretor, das 7 maiores seguradoras por faturamento do país. Então, como se fosse o conselho e o conselho diretor é a diretoria. Nós iniciamos uma fase agora, está ruim de ler minha cola com esse negócio na minha frente aqui. Deixa eu acertar o óculos aqui. E a gente antes tinha um presidente que cuidava da CNSEG como um todo. E aí a gente entendeu que era necessária uma mudança para que a gente tivesse ativo e um presidente do conselho de diretor, como se fosse o conselho de administração.
porque isso é uma boa prática de governança. Então, o presidente executivo é o Diogo Oliveira, que foi contratado para essa função, assumiu em maio, ministro do Planejamento, e eu fiquei, então, como presidente do conselho, se fosse o presidente do conselho da CNSEG. Porque a gente está com algumas falas mais fortes. Primeiro, uma presença maior para entender o que acontece em Brasília, né? Mostrar, principalmente para os governantes, para o legislativo, para o judiciário, para o executivo, o nosso mercado. Eu vou passar números para vocês aqui, que eu imagino que vocês não tenham, nem a gente que está no mercado tem ciência disso, né? Essa é a primeira questão. Exigir mais do mercado, porque a gente arrecada muito tributo, né? E a gente não pode ser tratado, porque o Diogo, como é do Ministério da Economia, e quando ele chegou para começar a ser contratado, começou a entender como é que era o mercado, ficou de boca aberta, porque nem ele conhecia o que a gente produz, o que a gente cria e o que a gente protege, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E dentro dessa linha, a gente também mudou o discurso, né? A gente ficava dizendo, toda vez que a gente publicava alguns números, olha, o mercado segurador produziu não sei quantos bilhões, cresceu não sei quantos %, mas não falava quanto a gente devolvia para a sociedade. A gente não fazia isso. E a gente está mudando o discurso. Você viu aqui o Ronaldo, bem alinhado. Aliás, eu esqueci de falar que o sistema também, além das 4 federações, tem os sindicatos das seguradoras. O sindicato da seguradora é o braço regional da CNSEG, né? Então, o sindicato Nordeste, que é brilhantemente conduzido, tem o papel de cuidar da instituição do seguro na região onde ele atua, né? Então, é mais ou menos assim que a gente funciona. Alguns números aqui importantes, mas não vou perder muito tempo com ele, para vocês terem ideia do tamanho do mercado brasileiro. No mundo, são 6,87 trilhões anualmente gerados com receitas de seguro. Desse número, 62 bilhões ano passado foi gerado no Brasil. 0,9% do mercado mundial. No entanto, quando você olha para a América do Sul e América Latina, o negócio está meio chegadinho para lá, está difícil olhar. 41% da receita, como eu comentei, é gerada aqui no nosso país. E, óbvio, que nós temos a maior operação do Brasil, da América do Sul e da Latina. O mercado tem hoje, né, a gente até se assusta quando vê esse número, nós temos 161 seguradoras hoje, fazem parte do sistema. Às vezes, até eu me assusto, de vez em quando eu olho alguma seguradora lá que eu nunca vi o nome. Hoje eu vi uma seguradora que eu não tinha visto o nome, quando eu estava falando sobre capitalização, eu não tinha visto o nome dessa seguradora ainda, mas são 161 seguradoras. E um mercado extremamente solvente e saudável. A gente pode reclamar do regulador, mas a legislação brasileira protege bastante o consumidor, né? É difícil você ver uma seguradora quebrar. Algumas décadas atrás era muito comum seguradora quebrar. Eu mesmo vi várias seguradoras quebrarem. A legislação, os cálculos atuariais que uma seguradora precisa fazer para garantir, né, uma indenização são muito ferozes, né? Isso reflete no resultado das empresas de uma forma muito dolorosa, mas é necessário, né? Vocês vejam que nós temos uma geração de emprego, 240 mil empregos é gerado no mercado de seguros. Só o número do ano passado. E 146 empresas de resseguro. Muitas vezes no Brasil, depois que houve a quebra do monopólio, alguns anos atrás, nós tínhamos só o IRB, o Instituto de Seguros do Brasil. O mercado foi abrido gradativamente e hoje é possível uma resseguradora ser classificada como eventual. Ela pode fazer negócios no Brasil, adquirir resseguros até um determinado montante, sem ter necessariamente um investimento. Então, o mercado hoje é um mercado moderno, dos mais avançados do mundo na sua estrutura de organização, mas principalmente na geração e criação de produtos de negócio. Pessoal, eu viajo com uma certa frequência para outros países, e quando a gente fala como a gente precifica, por exemplo, automóvel aqui, não conheço nenhum país que precifique seguros de automóveis como a gente faz no Brasil. A gente precifica por CPF, precifica por CEP, um monte de coisa, né? Quando começou essa precificação, trouxe um certo trabalho adicional para o corretor de seguros.
mas a penetração do mercado na frota circulante, ela não chegava a 10%. Há 20, 25 anos atrás, antes da criação do questionário de avaliação de risco, a penetração era muito menor, o mercado era muito menor. E o que tudo isso fez, por exemplo, na precificação por perfil? Nós criamos o conceito da justiça tarifária. Quem tem mais risco, paga com que o seguro penetrasse mais. Depois de terem dado trabalho para os corretores para buscar essas informações todas, com o avanço que tem sido utilizado pelas seguradoras, com inteligência artificial e outras coisitas mais, é possível você não perguntar mais para o cliente. A seguradora descobre a informação e precifica. Eu digo para vocês, a menor parte dos países que opera com seguro faz esse tipo de coisa, né? Então, nós estamos falando aqui de um mercado extremamente outros países do mundo. Aqui, esse quadro está... Quantidade de indenizações pagas, o que a gente devolveu é absurdo o que a gente fez. Só em 2021, implementar foram 200 bilhões para hospitais, enfim. Pessoas, 101 bilhões de reais. 7 desses 120, 101 são de Covid que não tinha cobertura. Seguro de danos, o automóvel está aqui dentro, 44 bilhões e meio. No total, para não ter que ficar falando de todos aqui, foram quase 400 bilhões de reais retornados para a sociedade no ano passado. Então, esse número é um número muito forte, né? A metade de 1 trilhão de reais. É muito dinheiro, né? Então, o governo não enxergava esse número, não tem noção desse número. Esse número ficava no ZEP. Tem muitas limitações de orçamento acontecerem, né? Tem problemas, e daí tem a criação de alguns absurdos também, que a gente pode falar um pouquinho mais na frente, insurance, SRO e outras coisitas mais. Eu tenho até algumas novidades boas para falar nesse sentido, que é um assunto que eu tenho acompanhado muito de... Mas ninguém vê, né? O que é extremamente importante. Por isso, a gente está incorporando no nosso discurso o tempo todo quanto a gente devolve para a sociedade. É muito mais importante do que falar quanto chorou de prêmio. Aqui alguns números de penetração de seguros. Nós temos hoje quase 20 milhões de carros segurados. São, aqui eu não estou vendo ali agora, mas são 11 milhões de residências seguradas. A penetração do seguro essencial é muito baixa, 15%. Apenas 15%. Enfim, são números, eu vou deixar essa apresentação de bastante interessante. Algumas coisas têm sido feitas no mercado que também são interessantes. As seguradoras tentam criar novos produtos, mas muitas vezes o excesso de regulação não permite uma liberdade para a criação. No ano de 2020, final de 2020, nós fomos surpreendidos com uma circular muito positiva do antigo regulador, que foi a permissão para se emitir a pólice de ramos alimentares com mais de um ramo numa pólice só. Bom, o que isso traz de bom? Por exemplo, muitas seguradoras, até hoje fazem isso, tentam vender o seguro de automóveis junto com o seguro residencial, para aumentar a penetração, né, de seguro residencial. Né? Ninguém levanta de manhã dizendo o seguinte, quero residencial. Ninguém faz isso. Mas se no prédio dele, no vizinho, pegou fogo, aí ele quer procurar um corretor, para poder fazer. Só assim, né? Então, não é um seguro que é comprado, é um seguro que é vendido. Então, muita gente tenta vender seguro de automóveis, na hora da venda, dá um desconto no residencial ou no automóvel para vender o residencial. Só que você tem que emitir 2 apólices. Você faz uma venda só, um processo de venda só, a seguradora propicia isso, mas na hora de entrega 2 apólices
com 2 cobranças. Na prática, o que acontece? O cara paga o automóvel e não paga a residência. Através dessa circular, eu estou dando um exemplo do que é modernidade importante para flexibilizar, para avançar o mercado, é que a SUSEP permitiu que numa única apólice você faça cobertura de casco, cobertura de RCF, né? E tenha também a cobertura de residência, porque você já tem o endereço lá do risco. Basta colocar as IS, soma tudo, um prêmio só, uma cobrança só. Né? E aqui eu posso falar um pouquinho da nossa experiência lá na Porto. Nós lançamos esse produto no início do ano, e a conversão, que é opcional, ele não compra se quiser, é elevadíssima. Elevadíssima, e eu não tenho problema de inadimplência depois. Facilita muito. Então, isso é algo que, com certeza, eu torço para que o mercado faça, todo mundo, rapidamente, que vai facilitar muito a penetração do seguro, principalmente que facilita muito o processo de venda para o corretor de seguros. Né? Então, esse tipo de procedimento, esse tipo de papel do regulador, que é extremamente importante para que o mercado realmente possa prosseguir. De novo, falar sobre indenizações. Este ano de 2022, apenas no primeiro semestre, eu botei os números do ano passado, 2021. Só este ano, no primeiro semestre, nós pagamos mais do que o ano passado, mais de 18% de indenizações. Muita coisa. É verdade que nós temos aqui um primeiro semestre muito pressionado pelo saúde e também muito pressionado pelo automóvel. Está todo mundo aqui cansado de saber da história da sinistralidade do automóvel, da tabela FIP que descolou, veio. As seguradoras tiveram que aumentar muito os preços. Não é bom para ninguém. Seguradora, pessoal, não gosta de subir preço. Porque seguradora, quando sobe preço, ela vende menos. O corretor tem mais trabalho para vender. E eu almoçava com alguns corretores hoje, eu falava sobre isso. Eu reconheço o esforço que o corretor está tendo nesse momento de conseguir fazer renovação de seguro, enfiando aumentos de 40%. Não é fácil chegar para um cliente e falar para ele que aumentou 40%. Ele pode até dizer para o cliente que o carro, a tabela FIP subiu 25%, subiu 30%, mas meter um aumento de 40% em relação ao cara que pagou no ano passado, não é mole. Não é mole. Isso mostra a força do mercado de seguros. E eu aproveito aqui para fazer uma provocação, né, que é a seguinte: numa venda direta, se o mercado fosse 100% de venda direta, a gente conseguiria ter emplacado esse aumento, aumentado? Claro que não. De forma alguma a gente teria conseguido. Né? Aliás, com o antigo regulador, eu tive a oportunidade, chamei ela para conversar com números, porque ela chegou no mercado com a seguinte leitura: eu preciso aumentar a penetração do seguro no Brasil, na sociedade. Eu acho que tem muito espaço para isso. E eu falei para ela: você está corretíssima. E no meu entendimento, isso acontece porque o seguro é caro no Brasil. Eu falei: você está parcialmente correta. Verdade que o preço do seguro é caro, que o risco é caro também. Existem também algumas questões de regulação, de flexibilidade, que também impedem esse avanço do seguro. E ela dizia assim: mas o seguro é caro. Ela falou isso na minha cara: o seguro é caro porque o corretor encarece o seguro. E eu falei: você está totalmente equivocado. Tive mais de uma conversa com ela sobre esse assunto. E a primeira vez que ela falou isso para mim, eu disse para ela assim: se o que você está falando é verdade, a maior seguradora de automóvel do país não era a Porto Seguro. Existe uma seguradora que está no Brasil já há algum tempo, tentando vender direto, com um processo de venda dela muito bacana, muito avançado, mas não consegue avançar, não consegue crescer, não consegue ganhar dinheiro. Porque o corretor, ele é necessário, ele é o canal mais barato que existe. Mostrei para ela por números de outros países e do próprio Brasil. Eu falei para ela: você não tem que olhar comissão de corretagem. Comissão de corretagem, ele faz parte de algo maior, chamado custo de comercialização. E dentro do custo de comercialização, ele está dentro de um negócio chamado CAC, custo de aquisição de cliente. Era como assim? Eu falei: simples. Eu tenho uma seguradora, abri uma portinha aqui, vou começar a vender. Eu vou ter que ter um custo para trazer seguro para dentro de casa. O custo mais barato para fazer isso é o corretor de seguros. Dar relacionamento com o corretor, propiciar, facilitar a vida dele,
Então, isso é a comissão de corretagem. E o que mais? No caso deste canal, o CAC é exatamente a comissão de corretagem, que aqui é de X% da receita que nós temos. Você tem outros canais. Banco. Banca show caramba. Vende seguro através de banco, vende através de corretor. Não adianta, não funciona de outro jeito. É muito difícil. Ou você não vai avançar. E mais do que isso, é mais caro do que o canal corretor. Tem que ter um corretor para poder botar a produção. Só que na negociação com o banco, você vai ter que pagar upfront, é um nome bonito, upfront. É o seguinte, botar dinheiro na e depois o cara vai entregar a produção. Você tem que fazer uma outra palavra bonita, você vai ter que pagar profit share. Parte do lucro que eu tiver, eu tenho que dar um pedaço para o cara. Se tiver prejuízo, ele não tem nada a ver com isso. Isso tudo está dentro do CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Então, mostrei para ela. Então, banco não é mais barato do que corretor de seguros. Muito bem. E venda direta? Mostrei para ela. Olha, aqui na Porto mesmo, a gente tem um site, se o cara quiser aqui entrar e comprar, compra. Compra, mas eu pego o corretor, tem alguns produtos que a gente faz isso, o Azul por assinatura, por exemplo, mas depois eu pego, se ele tem seguro na companhia, eu dou uma comissão para aquele corretor. E se não tiver, eu faço uma bola da vez e dou uma comissão para um corretor que é sorteado. Quando a gente compara esse custo de comercialização, ele é muito maior no canal direto. Por quê? Porque você tem um negócio dentro do CAC que é custo de aquisição de leads. Ninguém vai chegar no teu site para comprar um seguro se você não atrair esse cara para dentro do teu... Lembre-se para isso. Ele tem que vir direto. É caro. Algumas novidades sobre esse assunto. Ano passado, 2 seguradoras nativas digitais dos Estados Unidos, que foram construídas, investiram dinheiro porque elas iam revolucionar o mercado de seguros, que dizem que é retrógrado, tal, né? O corretor de seguros, de investimentos. Passado, depois de 4 anos, chegaram à conclusão de que tem corretor de seguros também. Mas tem um evento de inovação que acontece todo ano, que é Connection, um nome assim tal, que tem lá tudo que é mais novo no mundo em matéria de seguros. Todo ano que tinha esse evento, plataformas tecnológicas revolucionárias, vender seguro direto e revolucionar. Este ano não apareceu nenhuma plataforma nova por lá. Né? Mesmo no Brasil, a gente olha, por exemplo, uma iniciativa que a SUSEP fez, ela criou um negócio chamado Sandbox, né? Caixa de areia, onde a criancinha brinca para não se machucar. Então, insurtechs, que não tem tamanho para sustentar um custo de regulação, que não é barato, grande, podem começar a operar sob supervisão diferenciada na SUSEP, através desse sandbox. Um certo tamanhozinho pode sair direto para vender. Muitas empresas foram selecionadas lá. Nós estamos falando de 3, 4 anos aqui. Tem alguma que ficou grandona, que partiu, saiu? Nada. Tem uma, por exemplo, que já virou seguradora, que começou vendendo seguro celular. Funcionário e tal, papapá. Desculpa. Nós relançamos o nosso seguro celular. Em 3 meses a gente vendeu o dobro de anos. E o que é mais importante? Os números estão na SUSEP lá para você ver. O custo de aquisição. O nosso custo de aquisição ficou em 30%. O dessa seguradora ficou em 80%. 80%. Não é fácil. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que, por mais que se fale em inovação, é importante falar em inovação, pelo menos durante muitos anos, eu não vejo quando a gente vai ter um mercado que não trabalha com corretor de seguros. Eu acho que é bom tocar nesse ponto, porque uma empresa como a nossa lá, a Tóquio, várias outras empresas, tem um turnover natural nas empresas. E começa a chegar muita informação digital. Eu não gosto muito da palavra, eu gosto de digital.
Hoje tem um vocabulário novo, todo bonito pra caramba. Vamos fazer as coisas através de squads. Tem que ter CX, que é Customer Experience. Temos que ter Scrum Master. Temos que ter PO, Product Owner. Né? E companhia também lá, é o seguinte, tinha um caboclo lá que escangalhou da área administrativa e ele queria montar uma squad para consertar. Porra, é só... Né? E eu comentei, preocupa, porque as empresas de atividade, lá na Porto, 43% dos funcionários da empresa têm menos de 5 anos. História de uma cultura, disso que eu estou falando do corretor, da atualização, esse vínculo que a gente tem com o corretor, que tem a ver com a nossa história, que a gente acredita nisso, que tem gente que chega lá, vai trabalhar no marketing, numa squad dessa, acha que pode passar por cima do corretor e fazer uma coisa direta. E às vezes acontece alguns acidentes de trabalho com isso. Então hoje eu tenho lá, isso que eu tenho falado aqui, de preocupar com o canal, de acreditar no canal, é o que eu falo para dentro de casa, para os funcionários da Porto hoje. Tá? Tem uma preocupação muito grande com esse cenário hoje, de não confundir tudo isso que está acontecendo no cenário em relação a modismo de construção de processo com coisas de deixar o corretor fora disso. Eu acho que o que a gente está vivenciando hoje, transformação digital, evolução digital, é uma mudança não de tecnologia, é uma mudança de modelo mental, de mindset. Onde antigamente uma seguradora construía, ou mesmo um corretor, construía um processo, um produto, pensando no que era bom para a seguradora, ou o que é bom para uma corretora de seguros. O mundo mudou. E o que mudou? Mudou que o consumidor hoje ele está empoderado, ele tem informação disponível o tempo todo. Então ele tem o poder da decisão. Se você cria uma solução pensando no que é melhor para você, o consumidor ele não vai ficar feliz e vai embora. Então, mais do que mudança tecnológica, é construir processos pensando no cliente. E o cliente depende para onde você está olhando, segurado. O cliente lá, na maior parte das vezes, quando construímos jornadas, é o corretor de seguros. O cliente, às vezes, é o prestador de serviços da companhia. O cliente, para os recursos humanos, é o funcionário. Tudo que você constrói hoje em dia, você tem que pensar nisso. E nós não estamos mais num tempo de construir jornadas com complexidade também. Eu costumo dizer que para você construir qualquer produto, processo hoje, você tem que atender 3 palavrinhas. Simplicidade, não adianta construir nada que é difícil, que é complexo. Velocidade, tem que ser uma jornada rápida. Ninguém está para poder passar num monte de tela para fazer coisa. E por último, resolubilidade. Ele precisa resolver o que ele quer. Então, é simplicidade, velocidade e resolubilidade. Então, é isso que está passando no mundo de uma forma muito veloz. E isso tudo fala diretamente com isso que a gente está vendo aqui. Então, o mercado está devendo muito nesse sentido. A gente tem muita solução tecnológica, a companhia não parou, nada. Eu olho lá na Porto, eu não estou nada satisfeito com os processos que eu tenho na empresa. A gente evolui muito, a gente tem super app, a gente tem 40% dos nossos atendimentos sendo feitos através de WhatsApp, mas será essa qualidade ela está no ponto que deveria estar? Então, fica uma mensagem muito forte de construir as coisas e não a minha necessidade, porque isso é uma questão de sobrevivência para o futuro, para qualquer organização, para qualquer indústria. Ainda na questão retorno para a sociedade, falamos aqui da questão do Covid, quase 7 bilhões. Uma coisa que é muito importante aqui, o retorno para a sociedade na saúde suplementar, no seguro-saúde, 208 bilhões, isto foi o maior orçamento da saúde no ano passado. Então, o que as seguradoras indenizaram em saúde é mais do que o orçamento do Ministério da Saúde. E mesmo assim, o que a gente enxerga é nós aqui tomando pancada de todo lado, né? Tudo, né? E está caminhando para uma situação muito difícil. Recentemente tivemos a discussão taxativo, né? Vocês devem ter acompanhado, que diz o seguinte: não, agora é taxativo, ele é só exemplar. Qualquer coisa nova que apareça. Como é que é? Então, os políticos
os governantes tomam decisões dessa altura sem entender o que está acontecendo. Mas quando a gente mostra para todo mundo esse númerozinho aqui, suplementar. Imagine na pandemia, se a gente não tivesse vendido, né? Vai para a saúde. E aí? O que aconteceria nesse orçamento que a gente indenizou? Da onde vai sair esse dinheiro, pessoal? Então, disso que a gente precisa fazer. Como instituição, nós, seguradores e corretores, estamos entregando. E a gente não... Atrás, até o ano passado, a gente falava no saúde feita, né? E no máximo paga de tributo. No passado, bilhões devolvemos para a sociedade como imposto. Precisa dar visibilidade para ele. Porque o mercado tem de se desenvolver mais. Não vai ser possível se mantivermos essa conseguindo enxergar agora. Eu nunca vi um momento tão como a gente tem hoje de estar tendo algo junto com o corretor. Muito importante. O Deusimar falando aqui do... Né? Eu confesso que este ano, 2021, congresso de corretores nós tivemos. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. O Roberto é chamado para ir participar de um painel, chamado a estrutura tem que ajudar a construir o congresso, então tem que construir os estandes, temos que mandar funcionários para construir. Só o comercial local fica lá durante 3, 4 anos. Sem contar quanto custa fazer tudo isso. Então, eu acho que, eu tenho conversado muito com o Armando nesse sentido, que eu acho que a gente não pode deixar de ter congresso, mas a gente deveria dar de máxima de congresso por ano. Então, desculpa, mas fica a dica, eu torço que o próximo do Nordeste, aí bacana, mas não dá para fazer em cada cidade. Acho legal, já aqui me comprometo em estar aqui no painel, com certeza, até porque eu gosto muito dessa terra. Eu estava brincando com a pessoa, pô, você chegou hoje, vai embora quando? Domingo? Eu falei, não, vou embora amanhã. Pô, vai embora domingo aqui para pegar uma praia? Infelizmente não vai dar. O Ronaldinho não. A esposinha vai pegar um sábado, domingo aqui, pegando... Mas eu acho que no congresso, fazer um monte, quanto mais vai dar. Não é. Né? Mais inteligente para fazer mais fácil para todo mundo. Eu não vou nem falar aqui quantidade de exames, consultas médicas, cirurgias, é uma entrega. O segundo diretor de saúde da PUC. Em toda a minha carreira, eu tinha trabalhado em 5 segundos, mas nunca tinha trabalhado com saúde. Me botaram... Não é fácil. Para todo lado. Existe uma indústria das liminares. Vocês sabem o que é isso? Tem escritórios de advocacia que só trabalham para conseguir liminar, para forçar uma seguradora a pagar algo que não tem cobertura. Se toda empresa não autorizar, ele pode ser preso. A seguradora depois tem que entrar na justiça para defender contra liminar, só que ela já gastou o dinheiro. Né? Bem... Eu vou contar um... Bom ainda, né, Ronaldo? Vou contar um caso curioso. Eu assumi a saúde, eu tinha um diretor da área de saúde, um diretor médico. Precisa conhecer o hospital. Vamos... Essas coisas. Pouca gente sabe, mas eu tenho um uniforme de prestador de serviço da vez em quando, passo o dia na rua, junto com... Vou na casa. O prestador acaba sabendo que o pessoal dedura, né? Mas eu passo lá, o que eu aprendo de coisas e tragos é muito interessante. Então me chamou para o hospital, eu falei, vou.
roda para cá, roda para lá, junto com o diretor do hospital. Lá pelas tantas, o diretor mostrou uma caixa de metal, assim, uma máquina, e virou para o meu diretor, o diretor da Porto, e falou, olha, isso aqui eu não sei o quê. Tem que tinha? Tem. Aí eu falei assim, o que é isso aí? Ele estava espantado com aquilo. Eu falei, não, isso aqui é o seguinte, olha, quando você vai fazer uma cirurgia, tem uma tesoura que tem outro nome. Essa tesoura cirúrgica, quando você faz uma cirurgia, essa tesoura é jogada fora. Uma questão, né, de aproveitada. Então, cobra da seguradora uma tesoura na conta. Isso aqui é uma máquina de esterilizar tesoura. É da Johnson, que fabrica a tesoura, fabricou a máquina, e ele está dizendo que a máquina, você pode aproveitar a tesoura 4 vezes. Eu falei, pô, até que vejo uma iniciativa na direção de reduzir custos da saúde no país. Aí, os dois rindo, o médico que era do hospital e o meu diretor médico rindo. Eu falei, pô, eu estou falando, porque reduz, né, pô, para 25% de uma tesoura na conta, né? Aí começaram a rir, não, eu vou cobrar uma tesoura. Eu falei, você está me roubando? Falou na minha cara, não. Ué, se você vai usar a tesoura 4 vezes, vai me cobrar uma vez cada vez que eu te usar a tesoura, e vai lavar ela, vai me cobrar, você está me roubando. Isso é uma fraude. Aí eu me disse, Roberto, não fala isso, não é fraude. Mas como não é fraude? Não, é pelo seguinte, a Anvisa exige que se use a tesoura uma vez só. Mas peraí, se a tesoura é fabricada pela Johnson, e a Johnson fez uma máquina para lavar a tesoura e diz que ela pode lavar 4 vezes, quem é a Anvisa para dizer tesoura? Pois é. Ah, mas ele está usando a tesoura e me cobra. Ele não pode, porque senão ele vai tomar uma multa da Anvisa. E a gente também, os dois vão tomar multa da Anvisa. A Anvisa é um órgão do governo. Isso que eu estou falando acontece para a saúde suplementar e é muito mais forte na saúde pública. É pior ainda, porque as doutoras vão lá, faz queda de braço para discutir custo, faz auditoria, pega fraude, faz um monte de coisa. Como é que vocês acham que funciona na saúde pública? A conta é enorme. Então, esse orçamento da saúde pública, que é enorme já, poderia ser muito menor se tivesse realmente uma mobilidade do país em relação a essa questão de custos, né? Mas fica todo mundo feliz da vida. No Brasil, o modelo de cobrança hoje, que é um hospital de saúde, é um modelo extremamente nocivo, porque ele estimula o desperdício. Como assim? Simples. Eu vou fazer uma cirurgia, eu tenho que usar um negócio de esparadrapo, né? Ele vai lá, faz um curativozinho depois, tira 3, 4 pedaços de esparadrapo, bota lá e tal, e afasta o esparadrapo. Ele cobra da companhia um rolo de esparadrapo. Não tem como cobrar pedaço de esparadrapo. De compras, muito eficiente, consegue comprar o esparadrapo por R$20 o rolo. Mas esse é um custo que é dele, comprou esse esparadrapo 20. Mas na tabela que tem lá, o esparadrapo custa 30. Significa dizer, se o esparadrapo ele gastar, mas ele ganha R$10 por cada rolo de esparadrapo. E é assim que funciona. A gente tenta negociar com os hospitais, fazer pacote, para esse tipo de cirurgia custar isso, e se você recebe isso, economiza, você vai ganhar mais dinheiro se você não usar tudo aquilo. Não existe como avançar nesse negócio. Troca de informações é extremamente difícil. Uma das agendas que a gente tem na CNSEG, junto à FENA Saúde, é para tentar ter mais informações de bancos de dados, para poder trocar informações de fraude, um monte de coisa. Muito difícil avançar. Muito difícil. Você tem a telemedicina, por exemplo, né? Antes da pandemia, muitas empresas já tinham a prática da telemedicina, mas tinha que fazer escondido. Lá na Porto a gente chamava de... que o Conselho Federal de Medicina abomina. Até hoje, se não fosse a telemedicina, o que seria? O que teria acontecido? Mas mesmo na pandemia, não se foi aprovada ainda efetivamente a telemedicina. Os médicos, através do Conselho Federal de Medicina, ainda estão criando casos para não deixar a telemedicina avançar. Coisa que já existe no mundo inteiro há muitos anos, né? Então, é muito difícil. Tudo isso tem a ver com esse trabalho que a gente precisa fazer, através da CNSEG, através das federações, dos sindicatos,
e de vocês, corretores, passando essa mensagem para a sociedade de quanto é importante o que a gente faz, quanto difícil e duro é. Eu já falei um pouco sobre essa questão aqui das agendas de tendências, né, de inovações, essa questão de flexibilização, já citei o exemplo da circular que previu mais de um ramo de seguro numa única pólice. Muitas seguradoras também usando inteligência artificial em larga escala para precificar, não tem novidade nenhuma aqui, não é só em seguro de automóveis, em muitos negócios. Hoje, no agronegócio, por exemplo, para você fazer um seguro de agronegócio, você tem drones, você tem pesquisas através de sistema de software, através de satélite para precificar no mercado de seguros de uma forma muito intensa. A questão, eu falei bastante aqui sobre de se construir, tem que construir, fazer, né? Poder. Aqui tem um negócio muito importante para a gente, pouca gente está tendo essa leitura. Eu estou puxando essa conversa na CNSEG, eu queria dizer para vocês o seguinte, a gente já está colhendo frutos dessa nossa nova agenda na CNSEG. O presidente executivo, o diretor-presidente executivo, foi do Ministério do Diogo, tem livre trânsito em Brasília, e em cima da SUSEP tem um negócio chamado CNSP, Conselho Nacional de... O novo presidente de seguros do Conselho Nacional de Seguros, o secretário de política, conseguimos levá-lo para almoçar na CNSEG, depois da reunião e começamos a falar um monte de coisa para ele, o que ele conhecia pelo Ministério da Economia. Seguros é a SUSEP. Você já foi alguma seguradora? Já fui lá na SUSEP. Não, pera, a SUSEP não é seguradora. Até fisicamente você entra lá, o orçamento dos caras, coitado, é droga, então não tem sistema, não tem um monte de coisa. Eu falei, não, você precisa conhecer a seguradora. Então, ele, foi ontem, amanhã, Porto Seguro. Ele chega lá de manhã, junto com o Diogo, apresentamos o que a gente faz numa seguradora, levei ele para ver um monte de coisa que acontece dentro da empresa, para conhecer isso tudo. Então, a gente está de dentro que toma decisão nesse sentido, né? Então, isso é extremamente importante. E aí eu já puxei uma agenda com ele sobre a questão do pagamento via Pix. Várias seguradoras hoje já aceitam pagamento, fazem pagamento com Pix e tudo, né? Mas tem uma sacada aqui, uma sutileza, que eu perguntei para ele sobre o Pix recorrente. Você hoje consegue fazer um pagamento de Pix. Mas imagine se você fosse fechar o seguro de vida, ou mesmo o seguro de automóvel, pudesse fracionar em Pix. Não tem custo de cobrança. O grande desafio, por exemplo, de tickets muito baixos, de microseguro, é justamente o custo de cobrança que inviabiliza. Você às vezes faz um seguro com R$4 por mês, e um banco cobrando 1,7, 1,70, R$2 de cada cobrança que for feita, e já acabou, não vai fazer mais nada. Do preço. Com Pix recorrente, você não teria custo nenhum. Então, se a gente conseguir botar no ar o Pix recorrente, seguros de baixa renda, muito grande, né? Ele não tinha se tocado para isso. Pô, legal, o Banco Central tá imaginando fazer isso em março, mas não está com uma agenda pressão, né? Aí eu falei, pô, por favor, lá para através da Secretaria de Economia e dá uma pressão no celular. A agenda da sua política, fazendo lobby em Brasília para aprovar a lei, se trata de dar visão do que é o mercado de seguros para trazer, é o que a gente está buscando fazer. As coisas como a internet das coisas, muitas oportunidades para seguro no país, algumas modalidades novas de seguro que vão surgir. Já tem tais, mas não é. Ainda tem a questão também do aparelho de 5G, é muito caro. E eu fui ver lá, meio tradicional, meu aparelhinho, acho que é o 11, o Apple é o 11, eu tinha que ter o 14. Diferença de grana danada para poder botar. Não, deixa o 4G mesmo que está funcionando, está bem, depois deixa 5G para depois. Vou gastar essa grana, não. Por último aqui, né, essa questão do Open Insurance, né? Eu canso de falar com gente da área de tecnologia, fornecedores lá da companhia, né?
E algumas vezes isso aconteceu. A última foi uma colega de uma grande empresa, das maiores empresas mundiais de tecnologia. A presidente ligou para mim, vamos conversar, não sei o quê. Não, porque a gente tem aqui uma frente aberta para ajudar vocês no Open Insurance. Porque, sabe, o Open Insurance vai levar o mercado segurador para um outro patamar, né? Vai revolucionar o mercado de seguros. Aí eu virei para ela, você está com um pouquinho de tempo? Claro. No final, ela falou assim, pô, não tinha a menor ideia disso. Fazer Open Insurance para um mercado que já é open, criar um negócio chamado SIS, Sociedade Iniciadora de Seguros. Porra, o corretor faz o quê? Na verdade, o que foi feito? Foi feito um Ctrl-C, Ctrl-V do que foi feito no Open Banking. No Open Banking, você não tem um contrato com o consumidor, o correntista abre uma conta, não tem vigência, não vai terminar a vigência dela, da conta que ele abriu. Não tem um intermediário, um consultor, o corretor de seguros, ou o corretor de banco. Não existe corretor de banco que explica para ele como é que é. Aqui no nosso mercado, todo ano, praticamente mais de 90% das apólices têm vigência anual, o consumidor, se ele não for bem tratado, o próprio corretor vai dizer para ele, olha, vai para outra seguradora que aqui não está legal. Ou se o seu preço não estiver adequado, vai levar para outra seguradora. Então, para que esse negócio de Open Insurance? Aí o que vem por trás de tudo isso são custos. Se vocês terem ideia de quanto a gente está gastando para construir isso daí, é um absurdo. Como é que funciona o negócio? Tem você vai ter lá uma sociedade iniciadora, você vai ter que criar APIs para isso. Então, por enquanto nem chegou nessa fase. E junto com isso veio o tal do SRO, que já está mais avançado. Sistema de Registro de Operações. A seguradora, para cada ramo de seguro, tem que criar um negócio que nós chamamos de API, que é uma aplicação para poder falar com uma sociedade, uma registradora, que existem várias que foram habilitadas, para poder mandar suas informações, todas as informações, online o tempo todo. De sinistro, de emissão, de todos os dados da companhia, a gente tem que mandar para um camarada. Vai juntar o de todo mundo no local e a SUSEP vai pegar o dado de lá. Só que você tem que criar até troca de informação no Open Insurance, por exemplo, para risco nuclear. Para que isso? E o custo de criar uma API de risco nuclear é o mesmo que criar de automóvel. Então, a gente começou a brigar muito com esse assunto. Primeiro, não precisa de SIS, não precisa de Open Insurance, não precisa de criar API para tudo isso. Ainda tem um detalhe, né? As seguradoras que têm telemetria, né, que é o uso de informações telemétricas para poder precificar, tem que mandar para as outras, disponibilizar para qualquer seguradora pegar. A outra seguradora não vai nem saber como é que vai usar aquela informação, que é muito não tem como. E você imagina você fazer passar essas informações por um canal para chegar em outro lugar. É muito dinheiro nesse história toda. E a gente começou então com uma briga, e a gente deve conseguir agora, na semana que vem, a SUSEP já preparou uma circular, o Conselho Diretor aprovou, diminuindo o escopo desse negócio todo, do Open Insurance, diminuindo totalmente, vai funcionar apenas para alguns ramos, praticamente extinguindo a SIS, não sei se todo mundo já estava sabendo disso, praticamente acaba com essa novela, joga isso para uma discussão para daqui a tempo, completamente o escopo do papel do que esse SIS poderia ter, ou seja, ninguém vai querer ser SIS, no fundo aí, assunto. E, de novo, o CNSP tem que aprovar tudo isso. O presidente do CNSP estava almoçando comigo ontem lá dentro da Porto, já está sabendo dessa história toda. Como é que funcionava antes? Esse negócio cai na CNSP, o cara só conhece a SUSEP, não conhece a história, conhece o discurso da mulher da empresa de tecnologia, que o Open Insurance vai renovar o mercado, porque o mercado é retrógrado. Então, vejam o trabalho que a gente tem que fazer de comunicação para explicar o que a gente faz. Porra, e cá entre nós, o que a gente faz é o quê? É vender proteção, que é algo extremamente... 42 anos no mercado de seguro, e eu amo o que eu faço, sempre amei o que eu faço, porque o que a gente faz é muito nobre, é muito bonito tudo o que a gente faz aqui. Enfim, pessoal, para terminar aqui, só dar uma novidade para vocês, ano que vem vai ter uma conferência hemisférica da FIDES. A FIDES é a Fundação de Desenvolvimento de Seguro da América, e também da Espanha, faz parte disso também.
vai ser um evento de 3 dias lá no Rio de Janeiro, e vai vir gente do mundo inteiro para esse evento. Gente do mundo inteiro para esse evento, um evento muito grandioso, que vai ter mundial. A CNCEG faz parte da FIDES há muitos anos, praticamente nunca essa natureza. Então é algo que vai acontecer no ano que vem. Muito interessante, mas cacete. Caro, né? Mas é um evento assim absurdo, que é uma notícia interessante que vai acontecer no ano que vem. Todos os holofotes, imprensa, tudo olhando, e a gente vai ter oportunidade, a gente vai estar muito mais avançado com todo esse discurso, com toda essa comunicação, que vai dar realmente um outro patamar no mercado de seguros no Brasil. Tá? Pessoal, era basicamente o que eu queria fazer. Eu acredito muito no futuro do nosso negócio, mas muito mesmo, e a gente está... Como o Ronaldo disse, eu, como executivo do mercado há muitos anos, eu já praticamente 20 anos dou parte do meu tempo um pouco para a questão institucional. Fui presidente, fui diretor muitos anos do Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro, fui presidente durante 2 mandatos do Sindicato do Rio de Janeiro, e já há algum tempo eu estou na CNCEG. Então, acho que é importante não só a dedicação no dia a dia na sua empresa, mas também na questão institucional. Por isso eu acho bonito, Deusimar, essa questão de olhar pela classe. Isso é nobre, você cuidar também das... O din-din no bolso vem lá da Porto, não é da CNCEG, não me paga nada, paga para o Diogo, que é o executivo, né, que carrega o piano lá. Mas é nobre fazer tudo isso, eu me orgulho muito de fazer parte disso tudo, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, e eu queria aqui abrir um pouco de perguntas que vocês queiram fazer. Acho que a gente tem um tempinho, é isso, Ronaldo? Estourei? Então tá bom, pessoal. Eu vou ficar um tempo aí fora, quem quiser perguntar, fica à vontade. Gostaríamos de agradecer a brilhante palestra do presidente da POR, Roberto Santos, e que fiquem, permaneçam aqui. Nós vamos ter agora um delicioso coquetel, tá bom? Desejamos a todos uma boa noite, uma excelente semana, e até o próximo encontro.